Podcast Viaje, mas não na maionese. E este é o seu podcast Viaje, mas não na maionese. É um nome muito sugestivo, né? Porque tem gente que viaja, mas realmente viaja na maionese. Então, eu estou aqui para expor algumas viagens que eu já fiz. Eu gosto de viajar bastante. E recentemente, em janeiro, eu estive em Madrid, Barcelona, na Europa, e também estive em Caraívas, em janeiro. Eu vou falar o meu relato aqui, a minha experiência lá no Povoado, né? É um distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Já estive em Caraívas há 20 anos atrás, mais ou menos, e a experiência foi totalmente diferente desta de hoje, de 2026. Eu estou aqui não para influenciar as pessoas para ir ou para não ir em Caraívas, né? Que é no caso, é o distrito que a gente está falando agora, não cidade, né? O distrito de Porto Seguro. E se realmente vale a pena ir para Caraívas ou não, quem vai decidir é você aí, nosso espectador. Então, realmente tem pontos positivos, tem pontos negativos. E a minha experiência dessa vez em Caraívas foi bem diferente. Estive lá 20 anos atrás, né? Naquela época estava chegando a energia elétrica ainda. Foi uma experiência muito boa, gostei bastante, mas hoje em dia eu achei os preços exorbitantes, né? Os pontos negativos aí de Caraívas, né? A gente, como eu vim de uma viagem da Europa, a gente optou em ficar em uma casa, né? A gente conseguiu um preço melhor, né? Uma pessoa lá, um senhor lá de Salvador, alugou a casa pra gente, muito simpático, por sinal, e a casa era perto da praia, isso foi bem relevante pra gente, né? Então, a gente pagou um preço mais em conta na hospedagem, que não pagou hotel, né? O hotel ficaria mais caro um pouquinho, e a gente ficou em casa, no intuito de quê? Da gente cozinhar, fazer alguma coisa em casa, né? E a viagem ficar um pouquinho mais barata. Mas realmente os preços lá estavam bem salgados, tá? As barracas de praia estavam cobrando um precinho bem salgado e também os mercadinhos, né? Nós optamos em ficar em casa para tentar fazer um estrogonofe em casa, um peixe, alguma coisa assim, um camarão, né? Alguma coisinha. Mas realmente quando a gente foi no mercadinho fazer as compras, realmente o preço estava bem salgado também, tá? Os poucos mercadinhos que tinham lá na vila, o preço estava bem salgadinho lá em Caraívas, tá? Outro ponto negativo que a gente viu também, a estrada está péssima, estrada toda de terra. A gente saiu aqui de Belo Horizonte, né, a capital das Minas Gerais, eu sou mineiro, e a gente chegou lá em Caraívas, ainda passamos além da estrada estar ruim, né, a estrada que liga ali Porto Seguro, né, Trancoso até lá, a estrada é toda de terra, muito buraco, choveu um pouco, se chover, realmente ainda bem que não choveu muito, né, senão a gente teria ficado na estrada. A gente passou um perrengue também, o carro que a gente estava deu um probleminha por causa de muitos buracos aí, estrada ruim, né? Então o acesso lá foi bem difícil, ainda teve uma manifestação que atrapalhou ainda mais a nossa chegada em Caraívas. Em Trancoso, o pessoal fez uma manifestação e fechou a estrada que ia para Caraívas, simplesmente fechou lá, não teve como a gente chegar, teve que fazer um desvio pior ainda, né? Numa estrada de terra ainda pior, toda esburacada. E esse foi o perrengue que a gente passou. Mas realmente Caraívas é uma cidade, é uma vila, né? Não é uma cidade, é uma vila que vale a pena. Tem lugares bonitos, né? Mas isso aí quem vai decidir é você. Uma água de coco, simplesmente a gente estava pagando lá R$20. Uma tapioca estava 45 e uma cerveja 28. Pontos negativos de lá da praia. A praia da Bahia, como toda praia da Bahia, a água, o mar é bem quentinho, é bem gostoso, né? As praias são lindas, mas é que ali na orla da praia, ali da vila,
realmente as ondas são um pouquinho mais fortes, são um pouquinho fortes, né? Um pouquinho maiores, né? Então isso dificulta a gente de entrar um pouquinho no mar. A gente ficava ali com até os joelhos ali na água, mas a onda vinha ainda, conseguia derrubar a gente. Então isso foi um ponto negativo, né? Apesar da água ser bem gostosa, bem quentinha. As barracas, as poucas que tinham ali na orla ali da vila, estavam cobrando um precinho mais alto também. E como a praia, a orla, estava com o mar mais bravo um pouquinho, a gente optou em ir para um encontro do rio com o mar. Lá no encontro do rio com o mar, estava pior ainda, porque o pessoal estava cobrando uma consumação. Você tinha que pagar R$100 cada pessoa para ficar ali na barraca e ficar ali no rio, que era um lugar muito gostoso, tá? Um encontro ali com o mar. Aí você ficava lá tudo calminho, né? Não tinha onda que vinha e te derrubava, mas tinha esse porém aí. Você tinha que pagar uma consumação ali para ficar naquelas mesas ali, como aconteceu lá em Recife, Porto de Galinhas, aquele caso aí que todo mundo, que deu a repercussão aí na internet, né? Do pessoal, um casal lá foi agredido, né? Um casal foi agredido lá em Porto de Galinhas, justamente por causa dessa consumação aí, né? Que eles cobraram um preço e depois queria cobrar um preço mais alto. Aí tem esse lado negativo aí. A vila continua com as ruas bem escuras, né? Mais escuras, né? Desde a época que a gente foi. Isso é muito interessante, porque a ilha fica realmente à noite. Não, ilha não, né, gente? Ela não é uma ilha, não. Ilha é Fernando de Noronha. Lá tem acesso agora pela terra, né? A gente atravessa de canoa quando a gente chega, então é um lugar que você atravessa de canoa, realmente é bem legal, né? Você atravessar de canoa, chegar na cidade. Só que tem também outro ponto negativo aí, que os carroceiros cobram bem caro também. Tem os carroceiros que levam pra gente as bagagens, né? E eles cobram um precinho bem exorbitante, tá? Então, eles levam a sua bagagem, você tem que ir a pé na sua casa, porque lá todo mundo anda, né? Não tem acesso na vila, assim, nas partes que a gente anda lá no centro, não tem acesso a carro. O carro não anda lá, né? Ou é buggy, né, que você pega, ou então são as carroças, que cobram um precinho salgadinho também para poder levar só a mala, numa distância muito curta, né? Eles cobram ali, tipo, R$50 para poder levar a mala da gente, né? Então é uma distância que dá para você ir a pé, dá, mas só que como que você vai pisando em areia, né? Não é fácil não, você tem... a gente anda lá tudo de chinelo, né? Você tem que andar de chinelo ou descalço lá na vila, porque é tudo de areia. Então tem esse porém também. Então os preços realmente em Caraívas tá mais salgado, sim, tá? A gente optou em ficar em casa, como eu falei, só que a gente foi fazer compra no mercadinho, os preços também estavam bem elevados, né? O pessoal alega lá que porque chega tudo de canoa, mas não chega de canoa não, tá? Tem uma parte lá, não é uma ilha, como eu disse para vocês, lá é quase uma ilha, né? Encontro do rio com o mar, mas não é uma ilha. Então tem acesso por terra, inclusive tem até carros em uma outra parte lá da cidade, que carro já está chegando lá, não anda nas ruazinhas, nas ruelazinhas lá, porque elas são estreitas e porque é areia, né? Vai ficar, o carro, se for andar, vai ficar agarrado lá, né? Mas realmente Caraívas tem praias lindas também, tem a orla lá, você pode ir na Praia do Espelho. Primeira vez que eu fui na Praia do Espelho, realmente foi lindo, né? Lá na Praia do Espelho já tem, hoje em dia, tem uma barraca, mas o pessoal que vai tanto de Trancoso ou de Porto Seguro, de barco para lá, ou vai de Caraívas mesmo, faz um passeio a pé, falou que o preço lá, tem uma barraca agora, e a barraca lá, como ela é mais isolada, o preço é bem puxado também para você comprar alguma coisa na barraca. Então os pontos negativos aí de Caraívas, realmente o preço, né? As coisas estão bem caras lá, tanto nas barracas, quanto esse fato aí de você ter que pagar a consumação, R$100 por pessoa, né? Isso é uma coisa que você chega, você já fica meio estressado, né?
À noite lá é bem bacana, né? Bem bonitinha a vila, toda com iluminação especial, porque já que não tem poste de luz nas ruas, né? Não tem iluminação pública, a cidade fica bem charmosinha à noite mesmo. No centrinho ali perto da igreja tem uns bares legais, uns restaurantes legais e tem também o forró. E o ponto positivo é aí que tem o forró, que ele é de graça. Eu não sei os dias, né? Teve um dia que eu fui, tava tendo o forró lá e uma bandinha tocando e o pessoal entra e dança forró e sai e não paga nada. Mas tem também outros forrós lá que cobra, o preço também é um precinho salgado. Tinha também um dia que tinha samba, né? E lá no samba tava cobrando um preço bem salgado também. Eu optei não entrar, meus familiares também não, realmente estava interessante, um lugar muito interessante o bar, mas cobrando um preço muito alto, tá? Realmente a gente saiu da Europa, foi para Caraíbas, mas estava equivalente o preço, a gente continuava pagando em euro, né? Tava absurdo, você dentro do Brasil pagando como se estivesse na Europa, né? O euro tava, quando eu fui na Europa, estava mais de R$6. Como que você paga uma tapioca R$45, um coco 20, né? É engraçado que depois a gente foi para Porto Seguro paguei em Porto Seguro, lá no centro, R$5 no coco, eu achei muito engraçado, né? E lá em Caraíbas pagando 20, uma cerveja R$28. Minha irmã que gosta de beber cerveja, tava tomando pouca cerveja lá, não tinha como, né? Então, a gente ficou lá em Caraíbas, a experiência foi essa, né? Tem pontos positivos, tem pontos negativos, igual eu falei, da estrada, os preços, resumindo, os preços estão bem salgados, né, para nós brasileiros, e você vai decidir se você vai querer ir ou não, mas a cidade é bem diferente, né, parece Jericoacoara, né, Caraíbas. O mar tem água quente, mas você tem que ficar mais lá na região do rio, né, que a água é mais calma, que dá para você ficar, que realmente a onda não te derruba, e tem esse inconveniente aí de estar pagando consumação para sentar nos barezinhos lá, nas barracas, né, de Praia do Rio. E na orla lá da vila tem uma barraca lá que não estava cobrando porcentagem, essa porcentagem aí de consumação, mas o preço dos petiscos que você pedia era bem salgado também, não cobrava consumação, mas o preço era bem elevado, né? Então, eu estou aqui não para influenciar ninguém, estou falando o meu relato que eu tive em Caraíbas. Você que vai decidir se você vai ou não. O lugar é bonito, a noite é muito bonito, bares legais, né? E você quem sabe se você vai querer ir a Caraíbas ou não. Mas o meu relato foi esse, estou contando aqui sem nenhum filtro, né? Então foi isso, achei os preços elevados, a estrada está muito ruim. Se você for naquela estrada de terra, se chover, né? O nosso carro até deu um problema no carro, tivemos que parar voltando, a gente voltou, passou em Porto Seguro para poder arrumar o carro. Então, realmente, a estrada está muito ruim, os preços estão bem caros lá em Caraíbas, e essa questão da orla lá da vila, né? Da orla da praia da vila, que o mar é um pouquinho bravo, você não consegue ficar muito dentro da água, porque a onda vem e te joga, te dá um caldo, tá? Então, esse foi o meu relato aqui, é o primeiro episódio desse podcast. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Aquele abraço!